Santa Margarida, Rainha da Escócia. Margarida nasceu no ano de 1046 na Hungria, onde seus pais, Eduardo e Ágata, se achavam como hóspedes da corte do rei Santo Estevão. Eduardo era pretendente ao trono da Inglaterra, mas não chegou a reinar devido à grande resistência que encontrou na parte de seus inimigos. Seu filho Edgardo encontrou em Guilherme de Normândia um adversário fortíssimo das perseguições, do qual teve que salvar-se pela fuga. Nessa sua fuga foi acompanhado por sua irmã Margarida. Através de muitas peripécias, chegaram Escócia, a cuja costa uma tempestade os tirou. O rei Malcolm III recebeu-os com muita cordialidade, lembrando-se dos infortúnios de que ele mesmo, anos antes, tinha sido vítima. Descobrindo as preciosas virtudes de que Margarida era possuidora, pediu-a em casamento. 30 anos viveram na mais perfeita harmonia e Margarida era querida pelos súditos por causa de sua piedade, sabedoria e caridade. No lugar onde se tinha realizado a cerimônia da coroação, mandou ela construir uma igreja em honra à Santíssima Trindade para alcançar a graça da salvação eterna para si, seu marido e seus filhos, que Deus lhe quisesse dar. Além desta igreja, construiu ainda outras e fundou diversos conventos, dotando de todo o necessário para a sua subsistência. Considerando-se primeira zeladora das casas de Deus, ela mesma fazia as alfaias para o culto divino e repartia-as entre as diversas igrejas. Ao rei era ela esposa dedicadíssima. Não só conduziu a práticas de vida cristã, mas fez com que por seus súditos fosse tratado com o maior respeito. Devido à sua benéfica influência, o rei se aplicou a reinar com justiça, a ser um pai para os pobres e um zelador pela religião. Muitos abusos que existiam foram abolidos porque Margarida, com suave insistência e seu exemplo, soube ganhar influência sobre o coração de seu marido, como também sobre os bispos do seu reino. No meio dos divertimentos e festas da corte, vivia Margarida, entregue às práticas da oração e da penitência. Não achando tempo durante o dia para fazer suas orações, fazia-as nas horas silenciosas da noite. Ler em livros sacros era seu maior prazer, e pelo exemplo e sua palavra animava a outro à mesma prática. Com verdadeira avidez espiritual, escolhia a palavra de Deus, os santos sacramentos, a piedosa rainha recebia-as com grande assiduidade e fervor. A lei do jejum era por ela observada com todo rigor. Além do jejum da quaresma, observava outra de 40 dias em preparação para a festa de Natal. Desta mortificação não se dispensava, embora se sentisse doente. Admirável foi sua caridade aos pobres. A piedosa rainha mostrava-se incansável em aliviar a tristeza e a sorte dos desprotegidos pela fortuna. Diariamente distribuía dinheiro, roupa e mantimentos, e não raras vezes dispôs das suas joias, para não lhe faltar com que socorresse aos pobres. A 9 crianças órfãs deu agasalho, tratando-as com amor de mãe. Diariamente dava comida a 300 pobres, que eram servidos pela própria rainha e seu esposo. A caridade desinteressada e verdadeira é sempre largamente recompensada. Deus abençoou o piedoso casal, dando-lhes filhos que receberam uma educação primorosa. Não satisfeita em dar bons mestres e instrutores a seus filhos, a rainha mesma tomou em suas mãos a educação dos mesmos. De sua mãe receberam eles os primeiros ensinamentos. Se não lhes deixavam faltar o carinho materno, certo era também que os repreendiam e castigavam quando achavam necessário. Das máximas que incutia no coração de seus filhos, era esta a mais importante. Meus filhos, dizia-lhes a boa mãe, tende sempre temor e amor de Deus. Aqueles que temem a Deus, nada faltará. E aqueles que o amam serão felizes aqui e na outra vida. Era com muito empenho que recomendava aos filhos que se houvessem com muito respeito na igreja, e também neste ponto dava-lhes ótimos exemplos. A igreja, dizia ela, é um lugar destinado à oração e onde se chora os pecados.
Depois de uma vida cheia de trabalhos e riquíssima de merecimentos, teve Margarida a graça de conhecer o dia do seu feliz trânsito. 6 meses antes de sua morte, sobreveio-lhe uma grave doença. Como em dias de saúde, também na hora da aprovação, a Santa Rainha deu o exemplo mais perfeito da conformidade com a vontade de Deus. Com uma paciência comovedora, suportou as dores que acompanharam a doença e que a deviam preparar para o dia das núpcias eternas. Com grande dor de alma, fez sua última confissão geral. E enquanto acusava os seus pecados, muitas vezes as lágrimas lhe embaralhavam a voz. Feita a confissão, disse que seus dias estavam contados, mas ao confessor pedisse uma longa vida. Pediu a este 2 favores: de nunca se esquecer de sua penitente no momento da Santa Missa e de interessar-se pela instrução religiosa de seus filhos. 4 dias antes de sua morte, por ocasião de um empreendimento bélico, foi assassinado o rei. Um dos príncipes que iam comunicar à mãe o triste acontecimento foi por ela recebido com essas palavras: Sei, meu filho, como estão as coisas. Ainda assim, peço-te que me contes tudo como se deu. Margarida ouviu a narração do fato com toda a calma e disse depois: Ó meu Deus, eu vos louvo e bendito por me tardes mandando essa provação, ainda nas vésperas de minha morte. Aceito-a para que me perdoes aos meus pecados. Suas últimas palavras foram: Senhor Jesus Cristo, que pela vossa morte destes a vida ao mundo, livra-me dos laços da carne e recebei-me na vossa glória. Margarida morreu aos 16 de novembro de 1093, na idade de 47 anos. Seu semblante, macerado pelas penitências e pela dor, readquiriu uma frescura primitiva. Deus se dignou de glorificar o túmulo de sua fiel serva por muitos milagres. Inocêncio IV canonizou-a em 1251 e sua festa foi por Inocêncio XII, fixada para o dia 10 de junho. Reflexões. Da vida e do exemplo desta Santa Rainha, todos podem tirar proveito para a sua vida cristã. Aos ricos e altamente colocados, Margarida ensina como devem passar santamente seu tempo e de maneira deve tratar os pobres. Os cônjuges podem aprender a arte de se santificar mutuamente e conservar a paz, a união do lar. Aos pais, Santa Margarida dá um exemplo prático como se deve educar os filhos. Todos veem em Santa Margarida uma sublime mestra que lhes ensina o devido respeito à Igreja, o zelo necessário a ouvir a palavra de Deus, ler livros espirituais, praticar as virtudes, a paciência da perfeita conformidade da vontade de Deus, observar as leis do jejum e da abstinência. Atenção especial merecia-lhe a educação de seus filhos. Embora a rainha Santa Margarida tomou a si essa difícil e grata tarefa, ensinando a seus filhos a doutrina cristã e fazendo-os observar os mandamentos da lei de Deus e da Igreja, que responderam a Deus aos pais de que se descuidam do dever de educar cristamente seus filhos? Como se justificaram aqueles que permitiam seus filhos a frequenciar de bailes, cinemas e não os acompanharem para a missa e para a doutrina cristã? Que será no juízo divino daqueles pais que falam a seus filhos de muitas coisas, mas tempo não têm para com eles rezar? Sem os princípios da religião de Cristo, não é possível uma educação boa. Sobre a educação no temor de Deus, lê-se na Bíblia Sagrada o seguinte: Não queiras subtrair a correção ao menino, porque se tu o castigares com a vara, ele não morrerá, e tu livrarás sua alma do inferno. Provérbio 23:13.
Aquele que ama o seu filho castiga-o com frequência para que ele se alegre com isso quando for grande e não vá mendigar às portas dos outros. Aquele que ensina seu filho nele será louvado. Um cavalo indômilo faz-se intratável, e um filho deixado à sua vontade sairá precipitado. Anima teu filho e te fará andar assustado. Brinca com ele e ele te ensinará, e ele te entretrecerá. Não te ponhas a rir com ele, para que ele não sinta as dores e não te desbotem no fim os dentes. Não lhes des largas na sua mocidade, e não desprezes as suas intenções. Encurva-lhe a cerviz na mocidade, e surze-lhe as suas ilhargas enquanto é menino, para que não suceda, talvez, endurecer-se, e não te obedecerá, e venha a ser pelo tempo adiante a dor de tua alma. Ensina teu filho e trabalha para formá-lo, para que não tropece na sua afronta, isto é, para que te não sirva de descrédito e desonra o seu mau procedimento.